Como é que tá você? Tudo na santa paz? Comigo está ótimo, graças a Deus. Espero que esteja tudo bacana com você. Vamos bater um papo, pegar uma carona, trocar uma ideia. E hoje eu gostaria de falar daquilo que é mais importante. Não existe nada, zero. Nada mais importante do que isso. Nada, zero. Tudo que você pensar na vida não vai ter a mesma importância daquilo que eu vou falar pra você aqui. Tô aqui no trânsito. Vai desculpando aí a minha atenção voltada pro trânsito. Pra quem não sabe, eu sou de Goiânia, capital de Goiás, terra linda, maravilhosa. No dia que você estiver por aqui, faça uma visita na Vertical Treinamento. Deixa eu virar aqui a câmera. Vertical Treinamentos, tá vendo esse prédio vermelho aí? É a Vertical Treinamentos. Olha aí, ó. Esse prédio vermelho que tá passando aí, ó. Olha o nome aí, ó. Dá um pause aí, ó. Ó. Ei, Jeová! Encontrou a Vertical Treinamentos. Essa aqui é a avenida principal aqui na cidade. Uma das, né, dezenas e centenas avenidas principais. Mas eu vou voltar a câmera aqui pra nós aqui, ó. Vira aqui. Meu irmão, quando a gente aprende a vida, você já ouviu isso? A vida é uma escola. E se é uma escola, então é o tempo todo eu aprendendo. Eu aprendendo com o quê? Com tudo. Com tudo. Aprendendo. A vida é uma escola. Eu aprendo com tudo. Mas tem pessoas que, infelizmente, não está disposta a aprender. Você já viu aquela máxima, aquele ditado popular que é horrível? Pau que nasce torto, morre torto. Isso é do capeta. Isso é do inferno. Porque Deus, Ele tem o poder de mudar tudo. 100%. Mudar tudo. Fechou? Então é sobre isso que eu quero falar com você, meu irmão. Sobre a coisa mais importante que há na vida. Deus. Não Deus naquela perspectiva. Tô arrumando aqui a imagem. Não Deus naquela perspectiva religiosa. Naquela crendice. Não, eu creio em Deus. Nossa, eu acredito em Deus. Eu tenho uma força em Deus. Não é dentro desse sentido. Por quê? Deus, Ele deixou o manual de fé e prática. Um livro. Foi o primeiro livro. Não existia nada. Deus pegou e criou um negócio chamado livro e deu o nome de Bíblia. Bíblia, no original, é o conjunto de livros. São 66 livros que Deus deixou para que nós tivéssemos uma orientação, para que nós pudéssemos ter uma vida de acordo com aquele que criou a vida. Consegue entender? O tamanho da dimensão. Deus, Ele não nos deixou com dúvidas, com achismo. Não, Deus, Ele nos deixou com a certeza. E essa certeza, ela é plena, ela é absoluta. Não cabe variação de dúvidas. Não cabe. Temos ali um manual. Esse manual, ele vai nos orientando. Então tem resposta para todas as suas dúvidas, sem sombra nenhuma. Só que eu, enquanto homem pecador, eu sou tendencioso a ouvir somente aquilo que eu gostaria de ouvir. Eu só gostaria de aprender aquilo que eu gostaria de ser aprendido. Esse português ficou interessante, né? Mas é por aí. Então eu não busco uma orientação na perspectiva de trazer o conflito, mas sim de me trazer o conforto. Entendeu? O conflito, ele me agride. Então quando alguém aponta o dedo, já viu quando você para numa blitz, você fica todo
nervoso, por mais calmo que você esteja, mas você fica assim. Se ele procurar bem procuradinho, a chance de me dar uma multa é muito grande. Às vezes o PVA tá pago, às vezes a minha habilitação tá em dias, mas provavelmente que o meu IPVA, ou melhor, o meu pneu, ele esteja faltando uma qualidade aí bacana, ele não esteja muito bom para rodar. Então, às vezes, aquela seta que eu não dei lá atrás, alguém me pegou que eu não dei aquela seta. Então, ele tem argumentos para me multar. Mas quando eu chego na Blitz, ele fala habilitação, eu entrego a habilitação. Documento do carro, eu entrego o documento do carro. E eu sinto seguro por entregar aquilo que ele está me pedindo e que está tudo correto. Mas, se ele buscar, ele vai encontrar alguma coisa que pode me prejudicar, não é verdade? Mas quando ele me entrega os documentos de volta e fala, boa viagem, eu saio de lá, aliviado. Não simplesmente porque eu estava correto, mas sim porque ele não foi tão minucioso para encontrar alguns erros, para me perguntar algumas coisas. Então ele foi assim, bem artificial. E com isso, ele acabou me aliviando. Então eu passei por um crivo, eu passei por uma blitz, e ele me liberou. Assim, a nossa vida, a gente corre de blitz, a gente corre de sermos questionados, vigiados, indagados. A gente corre dessa situação porque nos causa um constrangimento, nos causa desconforto. E a vida é dessa forma. Nós estamos correndo dessa situação. Mas quando falamos de Deus, Deus, ele não nos aponta o erro. Deus, ele nos aponta aquilo que nós podemos ser melhorados. É isso mesmo, para encontrar aquilo que ele fala na sua palavra. Vamos aqui para a Bíblia, vamos aqui para um texto clássico, lá em Salmos, Salmo 23, o famoso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente coloca esse versículo em imã de geladeira, em adesivo de carro, em camisetas, mas às vezes a gente não tem uma compreensão mais profunda desse texto, mas sim de uma forma artificial, da forma que a gente teve lá na Blitz. A gente não quer se aprofundar no texto, porque se a gente aprofundar, a gente vai encontrar conflito em nós, vai encontrar coisas que não são tão agradáveis e que talvez não queremos que seja exposto. Vamos lá então para esse texto, vamos aprofundar um pouquinho nesse texto. Eu trago de uma forma artificial assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará saúde, não me faltará o pão de cada dia, não vai me faltar o amor de Deus, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo. É parte da verdade, é algo artificial. Você não está errado, mas não é toda a verdade. Se a gente aprofundar um pouquinho esse texto, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor. A pergunta que eu te faço é: todo pastor, ele quer bem as suas ovelhas. E por querer bem as suas ovelhas, o que ele tem a oferecer de pasto para essa ovelha? A melhor comida, o melhor pasto. Então, se eu tenho um pasto bom, e lá na frente desse Salmo 23 vai falar que as gramas verdejantes, ou seja, apetitosas, saudáveis,
nutritivas, ele nos oferece. Só que nesse mesmo texto fala da sombra a sombra da morte, ou seja, do prejuízo, da falência, da dor, da angústia, do medo, do sofrimento, do desconforto, da ruína. Mesmo com tudo isso, ele, por ser completo, não faltar nada, por isso que ele é o nosso pastor e não deixa faltar nada, nem aquilo que me agrada e nem aquilo que me traz confronto. Certo? Se eu entendo assim, agora o meu Deus, ele é completo, ele é absoluto, não falta nada nele, e ele espera também com que não falte nada em mim. Amém? Ele espera e faz de tudo 100% para que você também não falte nada com ele. Mas nós somos devedores, sempre vai faltar. Mas algo que a gente tem que entender é que ele está entregando todos os esforços para que a gente seja também completo, absoluto, pleno naquilo que ele entrega para nós. Quando a gente vai pensando assim, a gente vai entendendo que a vida, ela é maravilhosa em todos os aspectos. E a Bíblia, ela fala e ela promete e ela cumpre que há dias bons e há dias maus. Talvez você está comportando muito bem, maravilhosamente bem nos dias bons, mas está faltando você ter esse mesmo comportamento nos dias maus. Então, se eu sou tomado por um espírito que me valida só na bondade, eu estou sendo então incompleto, porque esse mesmo espírito não está me completando nos dias maus. Então eu não estou sendo pleno, eu não estou sendo absoluto, eu não estou sendo verdadeiro, eu não estou sendo honesto, porque eu estou esperando em Deus, naquele que diz que é meu pastor e não me falta nada, mas eu quero que me falte. Na verdade, eu quero que me falte o dia mau. Eu quero que me falte. Então eu não estou sendo bíblico, porque eu só tenho a oferecer parte. Então, na verdade, eu estou esperando um Deus pela metade. Eu não estou esperando um Deus pleno sobre a minha vida. Eu estou esperando um Deus parcial, ou seja, por partes, e não completo, absoluto. Ei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Me ensine a viver segundo a tua vontade. Essa foi a oração, a primeira oração que Jesus ensinou para nós. O Pai, que é de todos nós, seja santificado o seu santo nome, venha o seu reino, não o meu, mas o seu reino, e seja feito completamente todas as suas vontades, todas as suas vontades em mim. Então seja pleno em mim. E Jesus, esse que fez essa oração, ainda sendo humano, sofreu todas as dores, sofreu todos os dias maus,
Então Jesus, ele foi pleno enquanto homem e enquanto Deus. Ele foi pleno. Ele viveu tudo e não saiu da sua essência de ser contemplado com o Senhor, que é o seu pastor, e que nada o faltaria. Nada. E não faltou nada. E não falta nada para você. Mas você não quer o Deus todo. Você quer Deus parcial. O Deus pela metade. O Deus aquilo que convém segundo o teu coração humano. Segundo o teu coração pecaminoso. Olha só onde que nós colocamos Deus. Olha só a condição que eu coloco Deus. Então, ali em Romanos, capítulo 1, Paulo, ele diz, lá no versículo 23, 24, 25, leia lá depois em 1 Romanos, capítulo 1, ele diz o seguinte, que nós trocamos a verdade nossa, ou melhor, a verdade de Deus, pela verdade nossa. Uau! É isso mesmo. Vamos aqui devagar. Nesse texto, Paulo diz o seguinte: você trocou a verdade de Deus pela sua verdade. Então agora a verdade que tem que prevalecer é a sua, a verdade caída, a verdade corrompida, a verdade que nunca foi verdade, sempre foi mentira. E Deus, ele veio exclusivamente para que nós mudássemos essa concepção que diz lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, para a gente mudar a nossa mentalidade. É uma mentalidade corrompida, uma mentalidade de mentira, de fracasso, de ruína. É essa mentalidade que nós temos que mudar. Oh, glórias! Então vamos entender isso. Uma vez entendendo, a vida se torna maravilhosa. Aí sim eu posso descansar no Senhor, porque Ele de fato passa a ser o meu Senhor. E a pergunta que eu te faço é: o Senhor, Ele tem sido o seu pastor e nada tem faltado? E você, nada tem faltado ao Senhor? Hã? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Se você curtiu essa mensagem, falou ao seu coração, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um forte abraço e Cristo é a nossa essência. Graças a Deus.